Amém? Bem, crianças até 10 anos vão estar saindo agora com a irmã Florinda. Crianças até 10 anos saindo com a irmã Florinda. E as demais estarão aqui comigo. Estaremos aqui juntos. Vamos recitar o nosso verso? Vamos lá? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Alguém decorou? Ninguém? Desafiei vocês semana passada. Ninguém? Alguém? A Mariane falou? Decorou já? Sabe? Cita ele para nós. Oh, peraí. Vamos lá. Contra essas coisas não há lei. Muito bom. Mais alguém? Pode falar. Qual que é o nome da senhora mesmo? Rosa, dona Rosa. Tá vendo? Mais alguém? Não? Vou fazer uma pergunta para você. Se Deus chegasse hoje diante de você e te intimasse para você fazer uma avaliação da sua vida. Se Deus chegasse e intimasse você para fazer uma avaliação da sua vida, o que ele veria? Qual a conclusão que ele ia chegar da sua vida? Olhando para a sua vida, o que ele ia enxergar? Tá vendo? Até tocou o telefone aí. Aí, obrigado, filha. Será que ele diria que você está no comando da sua vida? Ou que você tem entregado o comando da sua vida para ele? Que é você quem dirige a sua vida? Ou é ele quem dirige a sua vida? Ou você tem entregado o controle da sua vida para o Espírito dele? Qual que é a conclusão que ele ia chegar? A gente está nesse tema, conversando sobre isso já há algumas semanas. Será que no teu coração está essa plaquinha sob nova direção? Será que é o Espírito Santo que está dirigindo você? Ou é você que está controlando a sua vida? Fazendo o que você quer? Indo para onde você quer ir? Essa é a série que nós estamos desenvolvendo aqui. Eu tenho dito que o nosso objetivo é mostrar como que nós podemos viver plenamente o que Deus planejou. Como nós podemos ser grandemente usados por Deus, como nós podemos ser uma bênção no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa igreja. Ao longo dessa série de mensagens, a gente está aqui desenvolvendo, abordando cada faceta do fruto do Espírito, que nós acabamos de citar aqui em Gálatas 5, 22. Já falamos aí, preguei essas mensagens, né? A vida cristã como ela é, o amor que a tudo transforma, a alegria que brota da satisfação, a paz que excede todo entendimento, a paciência que confirma a fé. E hoje nós vamos ver a amabilidade que trata a alma. A amabilidade que trata a alma. A gente vive nesses dias o que os estudiosos chamam de pós-modernidade, né? Um período marcado pela globalização,
pelos avanços tecnológicos, e nesse contexto é exigido que o sujeito ele seja eficiente, flexível, atualizado, invista na sua imagem corporal, conquiste amigos e seguidores nas redes sociais. O indivíduo ele deve ser polido, que controle suas emoções, que pareça feliz e que participe do espetáculo. É isso que é exigido do indivíduo nos nossos dias. Simples. É uma vidinha simples, não é? Básica. Só que isso tem levado muitas pessoas a se tornarem egoístas, hedonistas, imediatistas. Um afã aí de conquistar o seu espaço, essas pessoas não estão se importando mais com ninguém. Passam por cima de todo mundo. Como as coisas acontecem muito rápido, o sujeito pós-moderno, ele não tem tempo de amadurecer. Ele cresce, só que ele continua uma criança birrenta e mimada. É dito que ele tem dificuldades para lidar com os conflitos, com as frustrações, tem dificuldade de respeitar limites, não consegue ouvir um não, não sabe esperar. Uma pane no celular é motivo de desespero do indivíduo pós-moderno. Parece que o apóstolo Paulo está olhando para os nossos dias. Quando ele disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, ele disse assim: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se deles. Interessante o conselho de Paulo para Timóteo, né? Qual que é o conselho? Afaste-se deles. Afaste-se deles. Paulo não queria que Timóteo agisse como eles agiam, como eles estavam agindo, para que Timóteo não fosse como eles. O desejo de Paulo para Timóteo era que Timóteo crescesse na fé, crescesse no conhecimento, seguindo o exemplo do próprio apóstolo Paulo. Que ele deixasse a palavra transformar a sua vida, transformá-lo no homem que Deus planejou que ele fosse, que ele se tornasse esse homem. Que ele permitisse que o Espírito Santo pudesse produzir na vida dele o fruto, esse fruto tão precioso que a gente está conversando aqui há algumas semanas, de amor, paz, paciência, amabilidade. A amabilidade. Tem um ditado chinês que diz assim, que amabilidade nas palavras gera confiança, no pensar gera profundidade, no dar gera amor. Tem uma frase atribuída a John Blanchard que diz assim: a amabilidade é uma linguagem que o surdo pode ouvir e o cego pode ver. E tem uma outra frase atribuída a Walter Savage que diz assim: a amabilidade em nós é o mel que alivia a ferroada da indelicadeza dos outros. Nesse mundo que a gente vive, a amabilidade ou benignidade, como em outras traduções, ela está muito longe de ser real nos nossos dias. Se a gente olhar para o dicionário diz que a amabilidade é característica ou atributo de amável, dito
ou ação amável, gentileza, atenção, afabilidade, cortesia, delicadeza, educação, gentileza. Está vendo o que o Espírito Santo produz em nós? Eu vou repetir o que o dicionário fala sobre a amabilidade. Ele diz que a amabilidade é gentileza, é atenção, é afabilidade, cortesia, delicadeza, educação, gentileza. Então, crente bruto, crente que responde mal para os outros, mal educado, não tem fruto do Espírito na vida dele. O antônimo de amabilidade é grosseria. Grosseria. A benignidade, se você for olhar no dicionário, o que é benignidade? É característica do que é benigno, generoso, benevolente, bondade, particularidade do que é afável ou indulgente, delicadeza, benevolência, complacência, comprazimento, condescendência, beneficência. E o antônimo de benignidade é maldade, crueldade. E olha só, para Paulo, muito mais do que apenas características aí de caráter, de moralidade humana, a amabilidade ou benignidade é fruto do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo agindo em nós. A palavra que Paulo usa em Gálatas 5:22 é essa palavra aí, Christotes. Essa palavra ela tem um sentido de suave, agradável, generoso. Palavra que foi usada para traduzir a expressão da abundância do bem que Deus, na sua fidelidade à aliança, demonstra ao seu povo e a todos os homens como criaturas dele. É isso que Deus quer produzir em nós. Que o Espírito Santo produz na vida do crente. Amabilidade, benignidade. O rei Davi, quando ele escreve o Salmo 103, louvando ali a Deus por sua misericórdia, por seu amor, nos versos 8 a 14, ele diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que nós somos pó. Pó. Um dos termos mais ricos do Antigo Testamento é o termo resed, ou resed, que pode ser traduzido para o português como bondade, benevolência, benignidade, misericórdia, entre outros. Esse termo ele é usado para mostrar o amor que Deus tem pelos homens, não com base nos méritos humanos, mas com base no seu próprio caráter, no seu caráter. Essa palavra representa o amor fiel e imutável de Deus no cumprimento de suas promessas. Uma fidelidade por amor à sua palavra. Por amor à sua palavra. Deus é amor, amém? Deus é alegria, amém? Deus é paz. Deus é paciência. E Deus é benignidade. Deus é benigno. Deus é. Benignidade faz parte do ser de Deus. Não tem como a gente pensar em Deus
e não pensar em benignidade, gentileza, atenção, amabilidade. Não tem como pensar em Deus e não pensar em afabilidade, cortesia, delicadeza, educação, gentileza, graciosidade. Não tem como. É isso que a gente pode notar, sabe? Quando Deus diz pela boca do profeta Jeremias, no capítulo 31, verso 3, quando ele diz assim: portanto, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Não tem como a gente pensar em Jesus e não ver esse atributo em cada momento da sua vida. É inconcebível a imagem de Jesus, de um Jesus sisudo, carrancudo, mal-humorado. Você consegue imaginar Jesus assim? Bravo, com cara... Não tem como, pelo contrário, Jesus, ele era uma pessoa que atraía os outros por sua alegria, por sua graça, por seu amor. Sabe, irmãos, as pessoas sentiam prazer em estar perto de Jesus, as crianças gostavam de ficar perto de Jesus, sabe? Ele era uma pessoa que era convidado para ir para a festa de casamento. Ele era convidado para ir para jantares, para encontros. Era uma pessoa que todo mundo queria estar perto, porque ele era uma pessoa agradável. Alguém gosta de ficar perto de alguém mal-humorado, que fica reclamando toda hora? Meu Deus do céu, né? É horrível. Mas é tão gostoso estar perto de pessoas agradáveis, né? É tão bom. Eu gosto de estar perto de pessoas agradáveis, com boa conversa, principalmente tomando um café. Oh, meu Deus do céu. Em Romanos capítulo 5, nós aprendemos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, não é? E em 1 Coríntios capítulo 13, a gente sabe que uma das características desse amor que foi derramado no nosso coração, diz que o amor é sofredor, o amor é benigno. Então, irmãos, essa benignidade já está dentro de nós, já foi derramada, está tudo aí no teu coraçãozinho. Então você não tem desculpa para ser mal educado com os outros. Você tem que aprender a ser amável, gentil, delicado. É claro que quando a gente fala de delicadeza para homem, entendeu? Entenda, não é toda aquela delicadeza, não é? Sabe, irmãos, em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 19 até o verso 24, a gente tem ali contado a história dos descendentes de Caim, e um deles é Lameque. E o texto diz assim: e tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Por 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A gente pode dizer que Lameque inaugurou aí o comportamento que ficaria conhecido como a lei do talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente, tá bom? Me furou o olho, eu furo o olho, tá? Me bateu na face, eu bato também. Então, toma lá da cá, entendeu? É aquela historinha do toma lá da cá. Então, essa expressão, ser vingado 7 vezes, significa que a punição da pessoa seria completa, entendeu? Severa,
E quando ele fala que seria 70 vezes 7, ele está dizendo que seria muito pior do que a recebida por Caim, por consequência do seu pecado. Parece aqui que Lameque se considerava uma pessoa justa. Ele se considerava uma pessoa justa que fazia o bem a quem fazia o bem para ele. Mas quem pisasse no calo dele, ai dele, né? Coitadinho dessa pessoa, que pisasse no calinho de Lameque. Sabe, irmãos, é triste ver que a síndrome de Lameque se tornou uma epidemia nos nossos dias. A síndrome de Lameque. Não somos tão exagerados como o Lameque, né? Não excedemos tanto assim, apenas pagamos com a mesma moeda, para que não precise de troco. É só pagar com a mesma moeda. Se alguém é simpático com a gente, o que a gente faz? A gente é simpático com a pessoa também, né? Se alguém é generoso com a gente age com generosidade. Se alguém nos cumprimenta, o que a gente faz? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se alguém não for simpático, se essa pessoa não perguntar meu nome, eu não quero nem saber o dela, né? Se não sorrir para mim, não vai ver meus dentes. A gente age assim, olho por olho, dente por dente. Mas a benignidade, a amabilidade nos mostra que não é isso, que nós não podemos agir assim. O apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 3, versos 8 e 9, nos dá um conselho muito precioso. Ele diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam. Sabe o que é bem dizer? Se alguém falar mal de você, sabe o que você tem que falar? Bem dessa pessoa. Bem dizer ela. Abençoar a vida dela. Entendeu? É isso. Pois para isso, Pedro diz, vocês foram chamados para receberem a bênção por herança. Não são as glórias, não são os louros. É a bênção de Deus na tua vida. E a bênção de Deus não se resume a coisas materiais, mas espirituais. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amém? É isso. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 32, ele diz assim: antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 9, 10, 11, 14, 15, 19, 20, 21, ele diz assim: o amor seja não fingido. Como é que a gente ama, né? Um amor fingido. Você já reparou que a gente ama um amor fingido? A gente fala que ama, a gente finge que ama. Mas Paulo, ele vai dando a lista aqui, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. E é para a gente amar cordialmente, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Sabe, irmãos, a gente precisa muito que o Espírito Santo produza esse fruto nas nossas vidas. Porque vez por outra a gente não consegue viver isso. Como muitas vezes a gente é bruto com as pessoas, insensível com o que acontece. Ontem à noite, a equipe de louvor estava ensaiando aqui. Entrou um senhor. A princípio eu olhei e falei assim, deve ser algum drogado que quer alguma coisa para trocar por droga. Mas não. Ele chegou, perguntou para mim, posso entrar? Eu falei, pode. O senhor já está dentro. Oh, Deus, me perdoa minha grosseria, mas eu fui. Aí ele falou assim, senhor, me desculpa, eu bebi uma cerveja. Eu falei, não tem problema. Aí ele falou, eu sou caminhoneiro, eu só queria entrar. Eu sou lá do Rio Grande do Sul. E aí ele começou a chorar. Ele falou assim, eu tinha um sobrado lá. Não existe mais. Não está mais lá. A minha esposa, companheira de 32 anos de casamento, também não está mais lá. Eu só queria ficar um pouquinho aqui, e fica à vontade. Aí ele me perguntou, por quê? Por que que Deus permitiu isso? Por que que tudo isso aconteceu? Eu falei para ele, eu não sei. Eu não sei nem mensurar o que o Senhor está sentindo agora. Eu não sei. Mas eu disse para ele, falei, ontem eu estava lendo o livro de Jó, em casa. E eu falei, o senhor conhece a história de Jó, né? Ele falou, conheço. Eu sou um desviado. Eu falei, então, Jó também não merecia nada, ele não entendeu nada. Mas no final, ele mesmo declarou, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de caminhar contigo. Falei, eu não sei por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse lá no Rio Grande do Sul. Eu não sei por que Ele permitiu que isso acontecesse na sua vida. Mas eu sei que Ele está aqui. E se você permitir e abrir espaço no teu coração, Ele vai te ajudar a caminhar todo esse processo na tua vida. Deixa Ele entrar. Deixa Ele agir. A gente orou. E ele foi embora. Você vê que às vezes a gente age com grosseria com as pessoas, né? Deixa o Espírito Santo de lado e fala assim, Deus, deixa que eu cuido, né? Que esse aqui eu sei, isso aí eu sei fazer. Não sei. O que essa pessoa precisava? De gentileza, de um ombro, de alguém que pudesse ficar alguns minutos com ele, ouvindo o seu choro ali. Como a gente precisa, irmãos, que o Espírito Santo produza esse fruto nas nossas vidas. De benignidade, amabilidade, sabe? A Bíblia nos chama a usar de benignidade, não apenas para com aqueles que nos tratam bem, a gente tem que usar de benignidade até para com os nossos inimigos.
Imagina com os irmãos da igreja, no trato nosso uns com os outros. Eu sei, irmãos, que às vezes eu vou deixar você muito nervoso. E a recíproca vai ser verdadeira, né? Que às vezes você vai me deixar muito nervoso, mas isso não é motivo de nós nos tratarmos grosseiramente. Nós precisamos aprender a viver, sabe, a amabilidade. E entenda, a amabilidade ela tem duas dimensões. Uma dimensão dela é a empatia. E empatia significa a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste na gente tentar compreender os sentimentos, as emoções, procurando experimentar ali de forma objetiva e racional o que o outro indivíduo está sentindo. O fruto do Espírito, na vida do crente, nos leva a ter empatia pelas pessoas. E normalmente, o cristão, ele se entristece pelos problemas que as outras pessoas têm, bem como se alegra quando o outro está feliz ou realizado. É o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos capítulo 12. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. O contrário da empatia é a apatia. A apatia é a condição de quem não se comove, não demonstra sentimento nem interesse. E normalmente a gente age com as pessoas com apatia. Assim que a gente foi treinado a não ser empático, mas ser apático. E sabe, irmãos, uma das piores coisas que a gente pode fazer com o outro é tratar o outro com indiferença. Tratar o outro com indiferença. A indiferença, ela dói, corrói, ela destrói o outro. Você gosta que os outros tratam você com indiferença? Nem liguem, parece que você não existe. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Se a gente não gosta, irmãos, por que a gente às vezes trata os outros com indiferença? Cuidado, irmãos. Não permita que as pessoas saiam daqui. Tem muito visitante, irmãos. Não sei se vocês já repararam a quantidade de visitantes que passam por nossa igreja todo mês. É grande. E tem muitos visitantes que entram aqui e a maioria de vocês são apáticos. Nem notam a presença deles. Hoje a gente tem a Dona Rosa e o Caleb aqui, o Gabriel e a Luciana com a gente. Estão voltando. O Sérgio e a Luciana também têm vindo bastante aí. O Alexandre e a Sheila. Tá vendo? Gravei. São pessoas que têm sido recorrentes. Alta, Bajara e Adriele lá atrás, ó. Nós precisamos ser mais simpáticos, empáticos, sabe? A outra característica, sabe, da amabilidade é a simpatia. E a simpatia, irmãos, é ser amistoso, ser agradável, ser educado, é demonstrar gentileza e amabilidade para com o outro. A gente precisa ser simpático. Isso é o que o fruto do Espírito age, produz em nós. Sabe? É cumprimentar o outro, é ser receptivo ao gesto do outro, né? Não apenas isso, mas ser caloroso na iniciativa. Não espera a pessoa rir para você, já dá um sorriso para ela. Não espera a pessoa vir te cumprimentar, já vai lá e cumprimenta, entendeu?
Chega lá, pronto. Procura a pessoa, né? Não é só a retribuição quando vem, mas é a ação. É tão gostoso, né? Pessoa simpática, que já chega com um sorriso. Simpatia tem a ver com sorriso. O sorriso que toma a iniciativa, o sorriso que responde. Tem a ver também com o reconhecimento das qualidades e das ações do outro. E a gente faz isso através das palavras de incentivo, dos elogios, dos aplausos. Já reparou como a gente é rápido para reclamar das coisas? Só que a gente é vagaroso para elogiar, para reconhecer, para aplaudir. O contrário da simpatia é a antipatia. E a antipatia é o sentimento de aversão entre duas pessoas, é uma repulsa pelo outro, sem que necessariamente haja um motivo. Eu não gosto, pronto, não fui com a cara dele. Só que Jesus nos manda a amar até os nossos inimigos. Imagina quem não é inimigo. Quero chamar a equipe de louvor aqui, a gente vai finalizar o nosso tempo aqui, irmãos. Sabe, irmãos, tem uma frase atribuída aí a um autor desconhecido. Diz assim: se eu tiver fome e você me der pão para comer, isso é bondade. Mas se você passar geleia nele, sorrir para mim e me der algum tempo de atenção, acariciar o meu rosto e orar comigo, isso é benignidade em sua mais pura manifestação, vinda do próprio Deus. Amabilidade, benignidade é um fruto do Espírito. E quando você permite que o Espírito Santo dirija a sua vida, quando você abre a sua vida para que o Espírito Santo possa produzir em você o fruto dele, entenda, é um fruto, é um único fruto. E esse fruto consiste de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É um único fruto que ele produz em nós. E lembra que eu falei desde o início, não é assim, eu sou bom nisso, mas não sou bom naquilo, porque o Espírito Santo produz esse fruto. E esse fruto consiste em tudo isso. Então a gente precisa aprender. Não só uma parte do fruto, mas entender que é todo ele. A manifestação do Espírito Santo está nisso. Em você ser uma pessoa que ama, uma pessoa que é alegre, que tem paz, mesmo em meio aos problemas, que tem longanimidade, que não sai aí a ferro e fogo, tratando tudo a ferro e fogo, mas dá espaço, dá tempo para a pessoa, que tem benignidade, que é gentil, amável, educado. Isso é fruto do Espírito. Porque, irmãos, entenda, por que é fruto do Espírito? Porque por nós mesmos a gente não consegue viver isso, não. Se for deixar comigo mesmo, eu trato todo mundo nos cascos. Porque eu também sei ser mal educado. Ou seja, isso é uma especialidade minha. Isso é natural. Mas às vezes é tão difícil ser bem educado, polido. E lembra, é independente do que a outra pessoa faz. Por isso entenda, irmãos, ser amável ou benigno
não é dever somente do cristão, é dever de todo cidadão, entendeu? É dever de todo mundo. Só que as obras que o crente pratica na virtude do Espírito nos diferencia no objetivo. Ou seja, o homem natural, ele pratica boas obras para sua própria exaltação e honra, porém nós fazemos tudo isso para exaltação e glória do nosso Deus. Só. Também, irmãos, ser benigno para com os outros é para ser algo cotidiano, entendeu? Todo dia, não é algo esporádico. Não é somente uma resposta a uma necessidade, a um ato em comum, não. A maioria das nossas oportunidades de desenvolver esse fruto do Espírito é no dia a dia, é lá em casa, com a minha mulher, com a minha filha, é com os meus amigos, porque às vezes a gente é bruto, é rude com os de casa, com os chegados, e às vezes consegue ser muito mais educado e fino com as pessoas que a gente não conhece. Por isso, entenda, não é algo para ser esporádico, é para ser todo dia. E por fim, vou voltar a bater nessa tecla, que verdade e sinceridade não são sinônimos de falta de educação, tá bom? A Bíblia nos ensina que o amor seja verdadeiro e não fingido. Mas o fato de sermos verdadeiros não nos dá o direito de sermos amargos, mal educados e afrontadores de quem quer que seja. Já falei isso. Ser mal educado, não é aquela sinceridade nua e crua. A gente tem que tomar cuidado para não ser mal educado com as pessoas. Porque a Bíblia nos chama a sermos benignos, gentil, delicado, a sermos amáveis. Isso é fruto do Espírito, irmãos. Ah, pastor, mas Jesus derrubou as bancas. Qual foi o motivo que ele fez isso? O que o levou a ele fazer aquilo lá? A pegar o azorrague de cordel e sair chicoteando todo mundo lá. O zelo da casa do Senhor, o zelo de Deus. Então entenda, nós estamos aqui para sermos amáveis com as pessoas. Benignidade é isso. A amabilidade é isso, é gentileza no trato de uns para com os outros. É por isso que eu deixo esse desafio para você. Deixe o Espírito Santo produzir o fruto da amabilidade em sua vida. Seja mais empático, simpático, agradável com as pessoas. Sorria. Sorria. Faça isso. Cumprimente, elogie os outros. Faça isso mesmo que o mundo à sua volta não esteja nem aí, mas você está aí, porque você tem o Espírito Santo na tua vida, dirigindo você, os teus passos, o teu caminho. Lembre-se disso lá no seu trabalho. Lembre-se disso na rua, quando aquele indivíduo te der aquela fechada. Lembre-se disso lá em casa. Lembre-se. Vamos colocar em pé. Baixe a cabeça, feche seu olho. Paizinho, eu quero te agradecer por esse tempo e por tudo que o Senhor nos permitiu realizarmos aqui nessa noite, ó Pai. Obrigado por tua bondade, graça, por tua benignidade, ó Pai.
como o Senhor é carinhoso conosco, como o Senhor nos trata, Pai, de uma forma tão maravilhosa, Pai. E dessa mesma forma com que o Senhor nos trata, Pai, que o Senhor nos ajude a tratarmos os outros, que o Teu Santo Espírito produza em nós esse fruto de amabilidade, benignidade, e que assim, ó Pai, estejamos transformando não só o nosso dia, mas o dia de outras pessoas que estão à nossa volta, que ao ver, ó Pai, toda essa graça fluindo de nós, ó Pai, isso seja um testemunho, uma oportunidade para estarmos, ó Deus, falando do Senhor, da Tua graça, do Teu amor. Te agradecemos por tudo. Fazemos isso no nome precioso de Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Amém, irmãos? Que bom, que gostoso poder celebrar este culto junto com vocês. Agradeço de coração a homenagem e o reconhecimento aqui. O pastor Roberto também está ali, o Dalton, agradecendo a igreja pela lembrança, né? É muito gratificante para nós essa lembrança de vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? E nos usando, né, nesse processo, nessa caminhada. Irmãos, nosso culto ainda não acabou, tá? Nós vamos agora finalizar esse tempo aqui. Nós vamos lá para o fundo, porque sempre quando tem ceia, nós temos a nossa confraternização lá no fundo, nosso tempo ali comendo, rindo, nos alegrando ali juntos, tá bom? Então não vai embora correndo, tá? Vamos lá para o fundo, para o salão social, temos esse tempo de comunhão ali juntos, tá bom? Aos que nos visitam, que Deus abençoe, uma alegria ter vocês aqui conosco. Aos nossos irmãos, membros dessa igreja, que Deus continue abençoando sua vida. É uma alegria cada domingo poder celebrar junto com vocês tudo que Deus tem feito por nós. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu realizar nesta noite, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz e que tudo que tens tenha paz. Vamos juntos declarar o Ide. Ide na paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Amém. Cumprimente-se uns aos outros e estamos nos despedindo nessa noite.